Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas da turma 7 do curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Bem-vindos à aula de número 63. Essa é a quarta e penúltima aula do módulo de recursos aqui do nosso curso, não é? Essa aula é denominada genericamente de agravos e, de fato, nós vamos tratar desse assunto. Mas antes de entrar no assunto da aula de hoje, eu gostaria de terminar, ainda que rapidamente, o material da aula 63 que ficou faltando, que é a organização interna do TRT da segunda região. Eu até falei no finalzinho da aula passada, você que é de fora, que não é aqui da segunda região, eu peço a minha licença a você, porque eu não consigo, obviamente, conhecer todos os tribunais do país e nem os seus respectivos regimentos internos. Então eu vou dizer como funciona aqui na segunda região, e aí você pesquisa o regimento interno do seu tribunal e faz as devidas adaptações. Combinado? Vamos para o material que eu preparei para vocês. Vamos lá. Então, composição do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região. Isso vale para recurso ordinário, agravo de instrumento e agravo de petição, né? Então, vamos lá. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região é composto por 94 desembargadores, sendo que 4 deles... eu sempre faço isso, esqueço de acionar aqui. 4 deles, não é? Atuam na direção do tribunal. Um presidente, um vice-administrativo, um vice-judicial e um corregedor. Esses 4 não recebem recursos para julgar. Sobram 90. Esses 90 são divididos em 18 turmas de 5 desembargadores cada uma. Pode multiplicar que dá certo. 18 vezes 5, 90, ok? Os desembargadores integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região podem ser localizados neste endereço que eu coloquei para vocês aqui. Se você estiver com uma versão online desse material, você pode clicar com o mouse aí que ele já vai abrir a página. Se você estiver com uma versão em PDF, você digita este endereço no seu navegador e ele vai abrir a página com os integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, ok? Contrariamente ao que muitos imaginam, e eu vejo aqui na turma presencial a surpresa dos alunos, o sorteio do recurso não é feito para a turma, e sim para a pessoa do relator. E depois sorteado o relator, é que a gente vai descobrir qual turma ele pertence nesse endereço que está aqui embaixo. Composição das turmas, não é? E aí sim, vamos agora voltar aqui para mim. Então, olha só, muita gente acha que aqui no tribunal funciona que nem na vara. O seu processo é distribuído para a primeira vara, para a segunda vara, para a terceira vara, né? Não. No tribunal você tem 90 desembargadores aptos a receber um recurso ordinário. 90. O seu recurso ordinário é distribuído para um deles, não é? É claro que o computador ele tem um sistema de compensação de modo que um não recebe mais que o outro, né? Eu não sei bem como funciona, para ser bem sincero, mas eu imagino que seja mais ou menos assim. Se eu, Antero, recebi um recurso, eu não vou receber outro recurso enquanto todos os outros 89 desembargadores não receberem. Aí, quando todo mundo receber um recurso, eu posso receber o segundo, né? Eu imagino que o computador funciona desse jeito. Mas a verdade é que os recursos vão chegando e vão sendo distribuídos aos desembargadores. De modo que, no final, todo mundo recebeu a mesma quantidade. Isso é que é importante para que um desembargador não atue mais do que o outro. Bom, muito bem. Então, você entendeu? O seu recurso não é distribuído para a sexta turma. O seu recurso é distribuído para o desembargador Antero. Então, vamos supor que foi distribuído para o desembargador Antero. Ok, aí você tem que entrar nesse segundo link que eu coloquei aqui embaixo e procurar onde está o desembargador Antero. Aí
quando você abrir esse link, não pode ficar comigo mesmo, porque a gente não vai entrar na projeção, ele não abre só na sala de aula presencial que eu consigo clicar com o mouse e abrir. Mas, muito bem, você vai clicar ali e vai aparecer primeira turma, você vai olhar, não tá lá. Segunda, não. Terceira, não. Você vai descendo. Aí você vai chegar na sexta turma, você vai achar lá, Antero Arantes Martins. Ah, então o desembargador Antero, que recebeu o meu recurso, pertence à sexta turma. Quer dizer que o meu recurso será julgado pela sexta turma. Isso é que é importante, né? Então, o relator, aquele que vai conduzir o seu processo no tribunal, é sorteado nominalmente, individualmente, e não pelo órgão fracionário, não é? Ele é sorteado pela pessoa do relator. Aí, claro, se o relator compõe a turma X, os demais integrantes do seu julgamento serão daquela turma X, não é? Então, muito bem, vamos sempre usar o meu nome para não ferir nenhuma suscetibilidade de ninguém. Então, você entrou com recurso ordinário, o juiz da vara mandou ao tribunal e lá o computador sorteou o seu recurso ordinário para o relator Antero. Você entrou lá no link e você viu que o relator Antero pertence à sexta turma. Ok. E agora você precisa saber quem vai ser o revisor e quem vai ser o terceiro a votar. A turma tem 5 desembargadores, mas só 3 vão participar do seu julgamento. O relator, que já foi sorteado, e mais 2. O segundo a votar é chamado de revisor, e no rito sumaríssimo, segundo votante. E o terceiro a votar, seja no ordinário ou no sumaríssimo, é denominado terceiro votante. Então, se o seu procedimento, seu recurso ordinário é num processo de rito ordinário, então o computador sorteou o relator Antero, você tem que saber quem será o revisor e quem será o terceiro votante. Aí o que diz o regimento interno do nosso tribunal? Ele diz assim, olha, vamos dar uma olhadinha aqui no material, artigo 80. A competência do revisor é definida pela ordem decrescente de antiguidade a partir do relator, dentre os magistrados em exercício no órgão, na data da passagem. Muito bem, isso significa que dentro da turma tem 5 desembargadores. Tem o mais antigo, o segundo mais antigo, o terceiro mais antigo, o quarto mais antigo e o quinto mais antigo, não é? O que você precisa saber? Quem é o revisor? É aquele que estiver abaixo do relator na ordem de antiguidade. Então, se o seu relator for o terceiro mais antigo, o revisor será o quarto mais antigo. E assim sucessivamente. No meu caso, especificamente, eu sou o quinto mais antigo da sexta turma, ou seja, eu sou o menos antigo. A sexta turma tem 5, como todas as outras. O quinto em antiguidade é o menos antigo, também chamado de mais moderno, né? O mais moderno ou menos antigo. Aí, neste caso, né, o parágrafo 1º diz assim, do artigo 102, vamos pôr na tela aqui, o desembargador do trabalho menos antigo, que é o caso aqui do Antero, terá por revisor o mais antigo. E com isso, a gente cria uma coisa lá no tribunal que a gente chama de reloginho, né? Então aqui está o reloginho, olha. Vamos pôr aqui uma caneta, né? Esses nomes são fictícios, né? O João é o mais antigo. O revisor dele é a Maria, que é a segunda mais antiga. A revisora da Maria é a Patrícia, a terceira mais antiga. O revisor da Patrícia é o Carlos, que é o quarto mais antigo. E o revisor do Carlos é o José, que é o quinto mais antigo. Nesse caso, na sexta turma, o José sou eu, o Antero, não é? O quinto mais antigo. E quem é o revisor do quinto mais antigo, ou mais moderno? É o primeiro mais antigo. Então, quem é o revisor do José, volta a ser o João. E com isso a gente faz um reloginho, não é? Então vamos supor, nesse exemplo fictício, que o seu processo foi
distribuído para a relatoria da Maria. A Maria é a relatora do seu processo. Muito bem. Então você já sabe que o revisor, ou melhor, a revisora do seu processo é a desembargadora Patrícia. E o terceiro a votar é o desembargador Carlos. E no seu processo, o desembargador José e o desembargador João não vão atuar, porque embora a turma tenha 5 desembargadores, só 3 participam do julgamento. E o relator definido por sorteio e os demais definidos pela ordem decrescente de antiguidade. Aí você vai me dizer assim, Antero, por que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque os desembargadores têm posicionamentos, não é? Principalmente quando a matéria é de direito, tem posicionamentos definidos em outros julgamentos dos quais eles já participaram. O que significa que você consegue antever, mesmo antes do julgamento, você consegue antever com alguma chance de certeza o resultado do seu recurso. Então, vamos imaginar que você esteja postulando no seu recurso um adicional por acúmulo de função. O que você vai fazer? O seu processo foi distribuído para a relatora Maria, né? Você vai entrar lá no site e vai procurar decisões da relatora Maria a respeito do acúmulo de função. Ah, a relatora Maria é favorável a esta tese. Ufa, que bom, hein? Tô com uma chance boa de ganhar esse processo. Tá. E aí você vai procurar também da desembargadora Patrícia. Nos casos que a desembargadora Patrícia foi relatora, como ela votou nesse tema? E ela vota contra. Você fala, nossa, tô na roça, então, 1-1. Então agora eu preciso também procurar como vota o desembargador Carlos, que vai ser o terceiro, porque neste caso ele é que vai desempatar o tema acúmulo de função, não é? Vamos supor que você descubra, não é, que a matéria é muito debatida na turma. Você resolve fazer o quê? Vou entregar memoriais, vou conversar com os desembargadores, vou me inscrever para fazer a sustentação oral, não é? Ai, professor Antero, morro de vergonha, tenho medo de fazer sustentação oral, Deus me livre, tenho paura. Bom, primeiro, não deveria, né? Fazer uma sustentação oral é muito mais fácil que fazer uma audiência. Eu digo sempre isso para os alunos aqui do curso presencial, porque na audiência você fala com o juiz e normalmente ele fala de volta. Na audiência tem um advogado da outra parte, na audiência tem as testemunhas, tem muita coisa imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. Na sustentação oral, você chega lá, tem 10 minutos, o que normalmente acontece é você fala, o desembargador escuta, né? É uma espécie de monólogo. Você pode se preparar e aquilo vai acontecer de acordo com o que você se preparou. Então, é lógico que fazer uma sustentação oral é muito mais fácil do que fazer uma audiência, por exemplo, não é? E todos os alunos aqui no presencial são advogados, fazem audiências todos os dias. A audiência eu faço, mas sustentação oral eu morro de medo. Não, a sustentação oral é mais fácil que a audiência. É uma questão de você ir e realmente se preparar e enfrentar isso, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, você vai pegando o jeito e vai embora, não é? Mas se você achar que não tem jeito de jeito nenhum, né? Existem advogados que são especialistas na advocacia de segundo grau. Advogados que são contratados por outros advogados para fazer sustentação oral, entregar memoriais, conversar com o desembargador, né, tentar convencer da tese. Também você pode procurar para eventualmente fazer essa contratação ou este contrato. O que eu quero dizer é, às vezes é importante que você consiga usar essas informações que eu estou passando para vocês para definir como será a sua atuação junto ao tribunal, não é?
Muito bem, vamos voltar aqui para o material para continuar, né? Então agora nós já sabemos quem é o relator e nós sabemos também como é feita a composição da trinca. Nós precisamos descobrir a ordem de antiguidade. Para descobrir a ordem de antiguidade, vocês vão neste link aqui que eu estou deixando para você. De novo, se você tiver numa versão online, você clica com o mouse aí e já vai abrir a página. Se não, você digita esse endereço aí no seu navegador e a página vai abrir. E assim, conjugando todos esses elementos, você vai descobrir qual é o órgão julgador. Mas vamos lembrar também, não é, que o terceiro é aquele que estiver no dia da sessão. Então, embora nesse exemplo que a gente teve, o Carlos seja o terceiro, vamos supor que no dia da sessão o Carlos está em férias. Aí o José passa a ser o terceiro. Isso também pode acontecer. Então, você, advogado, tem que estar atento a isso, porque isso pode mudar o resultado do seu julgamento. Com certeza pode mudar. Agora, em tempos de reforma trabalhista, tem muita coisa que é muito nova. A reforma trabalhista tem 2 anos e meio, pouco mais de 2 anos e meio. Então, os entendimentos não estão todos formados. O TST não tem diretrizes claras para todos os assuntos. Algumas diretrizes começam a se formar aqui para um lado ou para o outro. Então, é bastante comum julgamentos com resultado de 2-1, e na hipótese de um deles estar em férias e entrar outro terceiro no lugar, ou um juiz de primeiro grau que seja convocado, ou se o desembargador está em férias sem substituição, é o desembargador seguinte, às vezes o 2-1 vira para o outro lado. Então, a atuação do advogado é muito importante nesses temas que a gente está aqui analisando, não é? Porque os temas estão fervilhando aí, notadamente na questão da reforma trabalhista. Mas existem outras questões que também não envolvem a reforma e cujos temas estão fervilhando aí, né? Por exemplo, o reconhecimento de vínculo de emprego dos trabalhadores de aplicativos, né? O motorista da Uber, o entregador da Rap e assim por diante, não é? Nós temos aí desembargadores que entendem que esses trabalhadores são empregados e têm direitos trabalhistas, desembargadores que entendem que não são empregados, né? Tudo à luz daquele artigo 3º da CLT que a gente estudou no semestre passado, né, para te ajudar a lembrar a aula da vaca, né? Lembra da aula da vaca? Então tem as 5 características. Tem desembargador que entende presentes essas 5 características e reconhece o vínculo. Tem desembargador que entende que não estão presentes e não reconhece. Então nós temos, só a título de exemplo, nós temos muitas matérias em que há uma forte divisão a respeito dos temas e o 2-1 é bastante frequente. E eu preciso lembrar a vocês que, diferentemente do processo civil, no processo do trabalho não tem o julgamento estendido. Você sabe que no processo civil, se deu 2-1, os outros 2 são chamados para participar do julgamento automaticamente. Isso é chamado julgamento estendido. Às vezes, até eu soube, né? Eu não tenho conhecimento presencial nem próprio, não vou lá, mas assim, as pessoas relatam para mim que algumas câmaras no Tribunal de Justiça de São Paulo fazem o julgamento estendido na hora. O advogado sustenta, os 3 vão votar. Deu 2-1, o presidente já chama os outros 2, fala para o advogado, quer sustentar de novo para os outros 2? Assim ou não, e os outros 2 já julgam. E aí já pode virar um 3-2, pode ficar um 4-1, enfim, tudo pode acontecer com a chegada desses 2 novos. Só que no processo do trabalho não tem julgamento estendido. 2-1 é 2-1 e acabou. Ou a matéria vai virar recurso de revista, que é lá com o professor Rogério na próxima aula, aula 64, ou um abraço, ok? Então, tudo isso para dizer para vocês que
vocês têm aí que prestar atenção nestas questões. Eu tenho um pouco de material aqui também sobre sustentação oral, que às vezes o advogado se perde um pouquinho. Então eu pulei um pouco aqui do material e eu vou direto na sustentação oral, para quem tiver interesse nisso, e depois a gente vai para a matéria de hoje, que é a matéria de agravos. Vamos lá, olha, artigo 101 do regimento. O direito à sustentação oral independe de prévia inscrição, bastando que o advogado esteja presente no início da sessão e oralmente o requeira. O advogado não poderá fazer sustentação oral sem estar regularmente constituído. A apresentação de procuração no dia da sessão deverá ser feita antes do julgamento, perante a secretaria, a tempo de ser conferida. Aí aqui eu pus um comentário, isso não está no regimento, é comentário meu, do Antero, né? Não tem prazo para juntada posterior, como acontece na audiência, né? O advogado vai fazer audiência e fala, excelência, requer o prazo para juntada de subestabelecimento, futuro. Na sustentação oral, não. Tem que ser antes do julgamento, viu ali? A juntada no dia tem que ser antes do início da sessão. O regimento, se vocês olharem, ele não fixa quanto tempo antes. Ele só diz há tempo de ser conferida. Cada turma tem o seu procedimento. Na sexta turma, que é a turma que eu integro, tem que ser 1 hora antes, no mínimo. Se você vier meia hora antes da sessão com a procuração ou subestabelecimento, o entendimento é de que meia hora não dá tempo de conferir e, portanto, não vai sustentar. Então, cada turma tem o seu entendimento, o regimento é genérico, ele diz que tem que ser antes e a tempo de ser conferida. Então, qual que é a minha recomendação para você? Recomendação de professor para aluno. Faz pelo menos no dia anterior, que aí você não corre nenhum risco. Junta no dia anterior, não junta no protocolo. O protocolo demora 48 horas para subir a sua petição como é que fala? De procuração ou subestabelecimento, se o seu processo for físico, é óbvio, né? Se for eletrônico, é eletrônico. Você entrou, né? Entrou no dia anterior, tá tudo certo, ok? Não se sustenta sem procuração. O regimento é claro, tem que ser antes, não tem prazo para juntar depois. Então, eu vejo isso, fico chateado, já fui presidente de turma, já tive eu que tomar essa decisão e vejo os outros presidentes tomando também, dizer, olha, doutor, simplesmente o senhor não pode sustentar, não tem procuração nos autos, não pode sustentar. Ah, mas é porque foi um caso urgente. Ah, mas... doutor, não pode, pelo regimento não pode sustentar. Ah, mas não pode sustentar. E aí o advogado fica sem fazer o seu trabalho e o cliente dele fica sem a defesa que poderia merecer. Então, tenha bastante atenção em relação a isso. Vou repetir o que eu disse lá atrás. Se você não é da segunda região, você tem que olhar o regimento interno do seu tribunal. Isso aqui é regimento interno do TRT da segunda região, ok? Só vale para a segunda região. No seu tribunal pode ser diferente. No seu tribunal pode exigir com 2 dias de antecedência, sei lá, estou aqui imaginando. Então, confira o seu tribunal, ok? Então, e outra coisa que é preciso dizer é o seguinte, quando se monta uma pauta, uma sessão de julgamento no tribunal, são colocados ali 260, 280, 300 processos. Os processos são colocados em ordem, número 1, número 2, número 3, número 4, número 300. Eles ficam na ordem. Quando o advogado se inscreve para sustentar, ele tira o processo dele da ordem e coloca em primeiro lugar. O primeiro advogado que se inscreve para sustentar, coloca o processo dele em primeiro lugar. O segundo que se inscreve, coloca em segundo lugar. O terceiro em terceiro lugar e assim por diante. Ou seja, quanto mais cedo você se inscrever, mais rápido será o julgamento do seu processo. Então, embora seja verdade que o regimento diga que você chegou ali no início da sessão, você oralmente requer a sustentação,
tá valendo, não precisa de prévia inscrição? Não precisa mesmo, mas você vai passar ali a tarde inteira, porque tem 40 advogados que fizeram a inscrição anteriormente e pegaram os processos deles e colocaram nos 40 primeiros lugares. Você chegou ali, você vai ser o 41º, não é? Então você vai sair lá do tribunal lá para as 4h30, 5 horas da tarde. Eu aqui estou dizendo a realidade da 6ª turma do TRT da 2ª região. Às vezes até mais tarde, às vezes, né, 2 semanas atrás, a nossa sessão terminou às 18h30, 18h40. Quer dizer, o último advogado que chegou para sustentar ali na hora e inscreveu, chegou às 13h e saiu às 18h40. Então, claro, se você fizer a inscrição antes, você sustenta antes, ok? Outra coisa que é muito comum e eu gosto de chamar a atenção. O advogado sustenta, teoricamente, ele não fala mais. Tem que ter atenção nisso. Quando terminou, você terminei, ou o seu prazo acabou de 10 minutos, ou você concluiu a sua sustentação, começa o julgamento. O relator fala, o revisor fala, o terceiro fala, às vezes os desembargadores debatem, e eles estão falando entre si, e o advogado fica ali na tribuna com um ciricutico para participar. Não, mas não foi bem assim. Não, não foi isso. Não pode. Não pode. O regimento interno prevê aqui no artigo 102 que qualquer desembargador pode pedir esclarecimentos ao relator. Também poderá ser prestado pelo revisor. E, sendo facultado aos advogados, com prévia autorização do presidente, o esclarecimento de questões de fato. Então, depois que o advogado termina a sustentação oral, começa o julgamento. O advogado só assiste. Se algum desembargador tiver com alguma dúvida em relação a um fato, não é matéria de direito, é matéria de fato, não é? Ele pode solicitar ao advogado, o presidente autoriza e o advogado fala. Mas se ninguém solicitar nada para o advogado, ele não fala, ele só assiste o julgamento, ok? O julgamento não tem a participação do advogado depois que ele se inicia. A participação do advogado é antes, quando ele faz a sustentação oral. Tá combinado? Bom, eu quero dizer também que antes de ser proclamado o resultado, qualquer desembargador pode mudar o voto. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, portanto, às vezes o fato do relator manifestar um voto contrário ao seu interesse, né, o advogado às vezes desiste, não vou sustentar. Às vezes ele sustenta e o próprio relator muda o voto. Às vezes o revisor que ia acompanhar o relator muda o voto. Às vezes o terceiro muda o voto. Eu já vi até acontecer de trás para frente. O relator profere o voto, o revisor acompanha o relator, o terceiro fala assim, olha, eu ia acompanhar, mas diante do que o advogado falou da tribuna, eu vou divergir e eu vou acompanhar aqui a tese defendida pelo advogado. Aí o revisor ouve o terceiro falar e fala assim, não, pensando bem, tá certo, é isso mesmo, e ele incorpora a divergência. E o relator fala assim, olha, pensando bem, é isso mesmo, eu mesmo mudo meu voto, e ficou 3-0 para o sentido contrário do que era o original, o primeiro 3-0. Então, assim, o regimento interno do TRT da 2ª região diz, enquanto não proclamado o resultado, qualquer desembargador pode modificar seu voto. Então, sempre vale a pena sustentar as suas teses, as suas razões, claro, desde que elas sejam razões admissíveis, aceitáveis, não pode ir lá contar mentira, isso também acontece às vezes, o advogado vai lá sustentar, conta mentira, fala que a testemunha falou uma coisa que não falou, ou que tem um documento no processo que não tem, isso não pode, claro que não. Mas se a sua tese é uma tese viável e a sua tese está calcada nas provas e fatos do processo, sempre vale a pena sustentar, mesmo que uma indicação inicial seja contrária aos seus interesses, tá bom? Bom, com isso eu termino essa explanação a respeito do funcionamento interno
do TRT da segunda região e a gente entra na matéria de hoje, a matéria agravos, é a nossa aula de hoje, ok? Começando então a matéria de hoje, agravos, não é? Vamos começar com agravo de instrumento. Diz o agravo de instrumento está previsto no artigo 897, a linha B da CLT, e ele cabe contra a decisão que nega processamento ao recurso, não é? Então, diz a CLT, cabe agravo no prazo de 8 dias, letra B, de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Esse dispositivo legal tem algumas impropriedades técnicas, não é? Então, o agravo não cabe contra despacho. Despacho é uma decisão irrecorrível. Ele cabe contra a decisão interlocutória. Que denegarem não é a interposição do recurso. O recurso já foi interposto. O que a decisão interlocutória nega é o processamento do recurso. Então, a gente tem que ler assim: agravo de instrumento das decisões que denegarem o processamento dos recursos. A interposição acontece quando a parte solta o agravo lá no protocolo, ou agora com o PJE, quando ela insere a petição no processo eletrônico. Inseriu, está interposto. O juiz não tem como impedir a parte de interpor o recurso. O juiz pode impedir o processamento. Você entra com recurso ordinário, eu digo, nego o processamento, né? O juiz de vara diz, eu não, que estou agora no tribunal. O juiz da vara diz assim, nego o processamento ao recurso ordinário por intempestivo. Eu não nego a interposição, você já interpôs o recurso ordinário. O que eu nego é processamento. Essa decisão de negar processamento tem natureza jurídica de decisão interlocutória e não de despacho. O despacho, vocês sabem, é aquela manifestação do juiz sem conteúdo decisório, de natureza meramente ordinatória, né? Digam as partes se tem provas a produzir. Quando o juiz fala no processo e não decide nada, isso é um despacho. Mas se ele decide alguma coisa, não pode ser despacho, ok? Bom, muito bem. Então a decisão, o agravo de instrumento cabe contra a decisão que nega processamento ao recurso. Diferentemente do que acontece no processo civil, no processo do trabalho, o agravo é interposto pelo juízo ACO. Né? Lá no processo civil, você entra com agravo direto no tribunal. Aqui não. Então você entrou com recurso ordinário na vara, o juiz negou o processamento ao recurso ordinário, você entra com agravo de instrumento na vara, não é no TRT. Quem processa o agravo de instrumento é o juízo ACO, aquele que proferiu a decisão recorrida e proferiu a decisão agravada, aquela que trancou o seu recurso. Então, essa palavra é uma expressão muito comum, o agravo de instrumento serve para destrancar o recurso. A decisão que nega processamento ao recurso é a decisão que tranca o recurso. Então, o juiz que trancou o recurso é que vai receber o agravo de instrumento. E aí ele vai processar o agravo de instrumento. Por quê? Porque ele tem juízo de retratação. Quando ele recebe o agravo de instrumento, ele pode dizer, me enganei, não está intempestivo nada, está no prazo. E aí ele processa o recurso trancado e o agravo de instrumento fica sem objeto, porque a finalidade era destrancar o recurso e o próprio juiz destranca, ok? Por isso que no processo do trabalho é no juízo ACO. O prazo é de 8 dias, como aliás nós já estudamos os recursos trabalhistas, quase todos no prazo de 8 dias, não é? Eu falei para vocês a exceção. Embargos declaratórios 5 dias, recurso extraordinário 15 e os recursos regimentais, o agravo regimental e a correção parcial, que cada regimento estabelece um prazo diferente. Aqui na segunda região, o agravo regimental é também de 8 dias, a correção parcial 5. Fora isso, todos os recursos 8 dias, ok? É preciso lembrar o seguinte, o agravo de instrumento tem preparo, não tem pagamento de custas, mas tem que fazer depósito recursal. E o depósito recursal é metade do que seria cabível para o recurso trancado. Então, você entrou com recurso ordinário.
O depósito recursal do recurso ordinário, vamos aqui só para facilitar a minha vida, vamos arredondar para 9 mil, né? É 9.900, na verdade, né? O recurso é 9.900. Então, você vai entrar, o seu recurso ordinário foi trancado, você vai entrar com a agravo de instrumento, você vai depositar 4.500 mais 450, 4.950, ok? Metade do que é aplicável ao recurso principal trancado. Se for um recurso de revista, o teto, só para facilitar a minha vida, 19.800, né? É um pouquinho menos porque tem os quebradinhos, mas 19.800. 19.800 é o teto do recurso de revista. Você entrou com o recurso de revista, depositou 19.800. O TRT trancou. Você quer entrar com agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista, para que o TST julgue o seu processo. Metade de 19.800, 9.900 você tem que depositar. Eu até fiz, nós já estudamos isso na aula de depósito recursal, e eu não vou ficar aqui repetindo de novo. O depósito recursal é o valor do teto ou da condenação que chegar primeiro, não é? Então eu fiz aqui uma tabelinha só para a gente lembrar. Então, vamos dar uma olhadinha na tabelinha aqui. Olha só, né? Vamos imaginar que você tem uma condenação de 20 mil. Você entrou com RO, depositou 9.900, que é o teto. Beleza, perdeu. Você entra com RR. Aí você deposita o quê? 10.100, porque 10.100 com 9.900 já dá os 20. O TRT trancou o seu recurso de revista. Você vai entrar com agravo de instrumento. É metade, mas metade do quê? Metade do que se eu já cheguei nos 20 mil na soma dos dois aqui. Então, nesse caso, você não vai depositar nada de agravo de instrumento. Agora, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui em cima. A condenação é 50 mil. Então, você entrou com RO, 9.900. Você perdeu, quer ir para Brasília. Você entrou com RR, 19.800. Quanto que você já recolheu? Vamos fazer a conta aqui. Você já recolheu 28, 29.700. Você já recolheu 29.700 para uma condenação de 50. Então, você vai entrar agora com agravo de instrumento, você entra com metade do recurso de revista, metade de 19.800 mais 9.900. E aí você vai recolher tudo, por quê? Porque você só recolheu 27.700, para 50 mil falta ainda 22.300. Então, 9.900 é menos, você para aqui. E olha que interessante esse exemplo do meio, a condenação de 30. Você entra com RO, recolhe 9.900. Você entra com RR, recolhe 19.800. Quanto que você recolheu aí? 28, 29 e 700. O TRT trancou o seu RR e você vai entrar com AI. Quanto que falta para 30? Falta R$300. Aí você deposita só 300, você chegou no 30. Então metade do recurso trancado ou a condenação, o que chegar primeiro. Nós já estudamos isso na aula de depósito recursal, e aqui é só um lembrete, não é? E a questão aqui lembrar da súmula 128, que diz que quando atingir o valor da condenação, nenhum outro depósito é exigível. Tudo isso a gente já estudou, ok? Houve uma inclusão do parágrafo 8º no artigo 899, que diz o seguinte: se o agravo de instrumento é para destrancar recurso de revista interposto contra a decisão que nega a vigência à súmula, então não precisa do depósito do agravo de instrumento. Por quê? Porque fazer prevalecer a súmula é mais importante do que o depósito, ok? Então vamos supor que o tribunal julgou contra a empresa, né? A empresa perdeu o processo, mas a empresa está calcada numa súmula. A tese dela está calcada numa súmula. E o Tribunal Regional
nega a vigência à súmula. Então a empresa entra com recurso de revista para pedir ao TST que mantenha a força da súmula. E o Tribunal Regional tranca o recurso de revista. Olha só. Aí, para entrar com agravo de instrumento, não precisa de depósito recursal. Esse é o parágrafo 8º do artigo 899. Agora, se o recurso de revista tiver vários temas e um for de súmula, então precisa fazer o depósito recursal do agravo de instrumento também. O depósito recursal do agravo de instrumento só é dispensado se o único tema do recurso de revista for um tema de súmula. Ou, melhor até dizendo, o recurso de revista pode ter vários temas, 5 temas, desde que os 5 sejam para restabelecimento de súmula. Combinado? Muito bem. Então, aí não precisa de depósito recursal. O agravo de instrumento tem efeito meramente devolutivo, autorizando a execução do julgado até a penhora, não é? Hoje em dia, eu tenho dito sempre que a execução provisória, pelo menos aqui na segunda região, é algo que está meio fora de moda, porque hoje um recurso ordinário é julgado bem rápido aqui no TRT da segunda região, a média é entre 4 e 6 meses. Então, saiu a sentença, entra com recurso ordinário, o processo está de volta, em média, depois de 6 meses. Então, os advogados não se animam a entrar com execução provisória, porque daqui 6 meses a questão já está resolvida no TRT. Mas, infelizmente, se do TRT tiver um recurso de revista, às vezes o julgamento pelo TST acaba demorando um pouco mais. Então, talvez, neste caso, vale a pena lembrar que é possível a execução provisória, o efeito não é suspensivo, é meramente devolutivo, e eu não saberia dizer hoje quanto tempo o TST está demorando para julgar um recurso de revista, mas a última vez que eu tive essa informação já tem algum tempinho, isso ficava aí na casa de 1 ano e meio, 2 anos, e talvez então o advogado se anime aí a promover uma execução provisória. Então, aqui tem juízo de retratação, eu já falei dele, está no material. Se o agravo de instrumento for provido, isso é muito importante. O tribunal julga o recurso trancado no mesmo voto e sessão. Então, olha só, vamos supor que você entrou com um recurso ordinário lá na vara e o juiz trancou. Falou, não, indefira o processamento por deserto, não pagou as custas, não é? Mas você tinha pedido lá o benefício da justiça gratuita, né? Então, você entra com agravo de instrumento, renovando o pedido de justiça gratuita e tal. O juiz, ao receber o agravo de instrumento, se ele não reconsiderar, ele intima a empresa a responder ao agravo e responder também o recurso ordinário. Por quê? Quando o processo subir ao TRT, vamos supor, subiu lá para a 6ª turma, relator Antero. Se eu concedo a justiça gratuita e destranco o recurso ordinário, no mesmo dia, no mesmo voto e na mesma sessão, eu tenho que julgar o recurso ordinário que eu destranquei. Não é? Não é que eu digo assim, processe o recurso ordinário e ele volta para a vara, para o juiz lá processar o recurso ordinário. Não. Quando o agravo de instrumento subir, o recurso ordinário sobe junto, já processado. Se eu destrancar, julga no mesmo voto e sessão. Isso é muito importante porque o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, ele não prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento. Então tem muito advogado que vai presenciar o julgamento e não se prepara para a sustentação oral. Só que uma vez provido o agravo de instrumento, inicia-se de imediato o julgamento do recurso ordinário ou do agravo de petição trancado. E aí ele teria a oportunidade de sustentar, mas ele não sabia disso e ele não está preparado e ele não sustenta. Ok? Então, o agravo de instrumento, se provido, leva ao julgamento do recurso trancado, recurso ordinário, agravo de petição ou recurso de revista no TST, no mesmo voto e sessão. O julgamento já é automático. Combinado? Então, fiquem atentos em relação a isso.
embora esse recurso ainda tenha o nome de agravo de instrumento, não é? Depois do PJE, não precisa mais formar um instrumento, não precisa mais juntar cópias para formar outros autos que serão remetidos ao tribunal. Isso é que chamava instrumento. Né? O agravo é de instrumento, mas com o PJE não tem instrumento. Né? A resolução 136 do CSJT, ela prevê lá no artigo 34 que a partir da implantação do PJE no segundo grau, está dispensada a formação de autos suplementares. O agravo de instrumento vai ser processado nos mesmos autos do principal. Então, não precisa mais formar instrumento. Antero, se eu tiver um processo físico ainda, eu preciso formar um instrumento? A resposta é sim. Só que, sinceramente, eu não vou ficar aqui falando disso. Por quê? Desde 1º de janeiro de 2016, não existe mais processo físico na Justiça do Trabalho. Então, a chance de que você tenha um processo físico aí no seu escritório que ainda esteja pendente de um agravo de instrumento é muito pequena, é muito remota. Mas, desculpa, mas o material traz, se você por acaso tiver a necessidade de formar um instrumento num processo físico, o material que eu disponibilizei para vocês diz exatamente o que você tem que fazer. Eu só não vou ficar aqui falando porque a chance disso ser útil ou necessário para você tende a zero. Muito próximo de zero, porque nós já estamos aí há 4 anos inteiros, 4 anos e meio quase, com processos exclusivamente eletrônicos. Então precisaria ser um processo que entrou antes de 2016, que não tenha sido digitalizado, que esteja tramitando na plataforma física, e isso realmente é muito raro, não vale a pena a gente gastar. Então, no PJE não precisa, artigo 34 da resolução 136, que está aí no material para você, ok? Muito bem. E aí vem toda a parte dos autos físicos, o que é que precisa fazer para formar as peças obrigatórias, as peças facultativas e assim por diante, ok? Peças essenciais. Bom, agora a gente vai para o agravo de petição. O agravo de petição, olha, eu tinha arrumado isso. O agravo de petição, ele é o recurso que cabe das decisões proferidas na execução. Né? Então, aqui a gente precisa de uma especial atenção. Por quê? Os advogados nem sempre sabem bem a diferença da decisão interlocutória para a sentença. Todos vocês sabem, artigo 893, parágrafo 1º da CLT, que não cabe recurso de decisão interlocutória no seu trabalho. Não cabe nem na fase de conhecimento, nem na fase de execução. Então, a decisão que cabe agravo de petição proferida na execução é a decisão terminativa ou definitiva. É aquela que extingue a execução. É aquela que põe fim à execução. Qualquer outra decisão, ela é de natureza interlocutória e não pode ser objeto de agravo. Por exemplo, a parte entra como exceção de pré-executividade. O juiz rejeita a exceção de pré-executividade. Significa que a execução vai prosseguir. Então, essa decisão é interlocutória. Dessa decisão não cabe recurso nenhum. Não cabe agravo também. O juiz acolhe a exceção de pré-executividade. Aí ele extingue a execução. Extinguiu a execução, acabou. Essa decisão é terminativa. Dessa decisão cabe agravo de petição. Ok? Então, tenham atenção em relação a isso. Poucas decisões da execução admitem agravo de petição. A que julga embargos à execução, a que julga embargos de terceiro, a que julga a impugnação à sentença de liquidação apresentada pelo reclamante, não é? Cabe agravo de petição. A que decreta a prescrição intercorrente, porque ela põe fim à execução, diz que a execução está prescrita, não é? Sempre que uma decisão
tiver cunho ou natureza terminativa, ela é agravável. Se não, não. Embora sempre houve vozes em sentido contrário. Amaury Mascaro Nascimento, Valentim Carrion defendiam que as decisões interlocutórias na execução também eram objeto de agravo de petição. Mas essa doutrina é minoritária e a jurisprudência praticamente nenhuma, admitindo agravo de petição nas decisões interlocutórias da execução, não é? A única jurisprudência que eu já vi admitindo agravo de petição na decisão interlocutória é naquela situação em que o juiz manda liberar dinheiro. Quando o juiz manda liberar dinheiro, então vamos supor que uma execução de 100 mil foi apreendido 70 mil. O juiz manda liberar 70 mil e vai prosseguir a execução por 30. Então a execução não morreu, a execução vai continuar. Essa decisão é nitidamente interlocutória. Mas aí eu já vi decisão dizendo o seguinte, ela é interlocutória, mas depois que eu liberar esses 70 mil e o trabalhador pegar esse dinheiro, a empresa nunca mais vê. Então, ela é interlocutória, mas ela tem uma carga de definitividade muito alta e, por conta disso, o agravo de petição seria admissível. Não me parece que seja o caso, mas já vi jurisprudência nesse sentido. Agora, outras decisões interlocutórias, não há jurisprudência. Então, o que você precisa? Voltar naquela aula do professor Rogério, quando ele falou de sentença, decisão interlocutória, despacho, saber a diferença de despacho, decisão interlocutória e sentença, para saber quando cabe ou quando não cabe o agravo de petição, ok? Uma outra novidade sobre o agravo de petição aconteceu com a reforma trabalhista que criou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste caso, o artigo 855-A da CLT, introduzido pela reforma trabalhista, lá no parágrafo 1º, inciso 2, ele diz que cabe agravo de petição, independentemente da garantia de juízo, da decisão que julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, seja julgando a favor, seja julgando contra, quer dizer, desconsiderando ou não desconsiderando, essa decisão é agravável, independentemente da garantia de juízo. É uma situação nova que o legislador criou para o agravo de petição. Ok? Então, a regra é o 897, letra A, das decisões proferidas na execução, mas decisões de carga terminativa ou definitiva, as interlocutórias não, e a exceção, o 855-A, parágrafo 1º, inciso 2, da CLT, inserido pela reforma trabalhista, que cria um incidente da desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, ok? Bom, é isso aí, vamos ver o que mais a gente tem aqui no material. Bom, melhor esclarecendo o seguinte, olha pessoal, nós já estouramos um pouquinho aqui o tempo do da primeira metade da aula, então nós vamos para o intervalo, daqui 10 minutinhos eu volto e a gente continua com a agravo de petição. Eu espero vocês, até já.
Ok, pessoal, bem-vindos de volta do intervalo dessa aula de número 63. Nós estávamos falando do agravo de petição, não é? Já demos uma ideia geral do agravo de petição, então é o recurso proferido contra as decisões, o recurso cabível contra as decisões proferidas na execução. Lembrando que não são todas as decisões, só aquelas que tiverem caráter terminativo ou definitivo, ou seja, que tiverem natureza de sentença. As decisões interlocutórias não são recorríveis no processo do trabalho. Lembre-se sempre disso, ok? Vamos aqui para o material para ver o que a gente preparou para vocês. Então, o recurso cabível contra as decisões proferidas na execução deve ser entendido como recurso cabível contra as decisões definitivas ou terminativas. Eita, nós, vamos lá, eu sempre esqueço disso aqui. Marca texto aqui. Peraí. Marca texto. Pronto. Então, definitivas ou terminativas, proferidas nos incidentes da execução. Tem natureza jurídica de recurso, não é uma ação, como acontece com mandado de segurança ou ação rescisória. É recurso porque não estabelece uma nova relação processual. Quem tem legitimidade para entrar com esse recurso? Vamos para a teoria geral dos recursos. A parte que sofrer lesão com a decisão atacada, podendo interpor recurso também o terceiro prejudicado pela decisão. Olha só que eu já vi isso acontecer. O exequente, ele interpõe lá um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir o sócio Hugo na execução. E o juiz julga procedente o incidente e manda incluir o sócio. Então, a execução é contra a ABC Serviço de Limpeza Limitada e agora será também contra o sócio Hugo Carvalho, por exemplo. Bom, muito bem. Aí, contra essa decisão, nós vimos, cabe agravo de petição, artigo 855-A, parágrafo 1º, inciso 2 da CLT. Só que quem entra com o agravo de petição é a ABC Serviço de Limpeza Limitada. Epa, esse recurso não vai ser conhecido por falta de legitimidade. Por quê? A ABC não sofre nenhuma lesão com a inclusão do sócio Hugo no polo passivo da ação. Quem sofre lesão é o próprio Hugo. Então, quem tem que entrar com recurso é o Hugo e não a ABC. Entenderam? É por isso que eu coloquei isso aqui. Vamos voltar para o material. O fundamento do recurso deve estar relacionado com a matéria arguível no incidente em que foi proferida a decisão atacada, não podendo ser discutida a matéria relativa à ação cognitiva. E isso é muito importante, não é? Na execução, nós estamos executando, aliás, nós começaremos agora, essa é a minha última aula de recursos com vocês, embora não seja a última aula de recursos, porque a próxima aula é do professor Rogério, para a aula 64, o professor Rogério vem falar de recurso de revista. Mas na aula 65 eu volto exatamente para tratar de execução. Nós vamos tratar de execução. E eu vou dizer para vocês, na execução eu executo um título que é certo, líquido e exigível. Ele é certo porque ele já estabelece com exatidão a existência da obrigação, a natureza da obrigação, o sujeito ativo da obrigação, chamado de credor, e o sujeito passivo, chamado de devedor. Portanto, não pode, na execução, rediscutir temas relativos à matéria ou à ação de conhecimento, não é? O juiz deferiu lá a correção monetária pelo INPC. Outro dia não, já tem uns 3 meses, eu peguei um processo assim. A sentença mandou corrigir o crédito trabalhista pelo INPC. Aí, chega na execução, o cálculo é feito com o INPC. A reclamada vem e diz, não, porque a lei fala que é TR e não sei o quê. Gente, não pode, não é? Transitou em julgado INPC. Ou a empresa entra com uma ação rescisória, ou então vai pagar a dívida com o INPC. Eu não posso, na execução, trazer discussão relativa à ação de conhecimento, não é? Outra coisa que também é muito comum, o devedor entra com embargos à execução, dizendo que o cálculo está errado. O juiz decide assim, nega o processamento aos embargos à execução porque intempestivos. O prazo é de 5 dias, ele entrou 7 dias depois.
O devedor, ele entra com recurso ao tribunal dizendo assim, mas o cálculo está errado. Gente, não pode. Princípio da dialeticidade, nós já estudamos isso. Se a decisão lhe causa lesão sob o fundamento de intempestividade, o que você tem que atacar é o fundamento da decisão. Você tem que dizer, não, os meus embargos de execução são tempestivos e mostrar para o tribunal que você entrou dentro dos 5 dias, que é o prazo previsto em lei. Não adianta você não atacar o fundamento da intempestividade e dizer para o tribunal, mas eu tenho razão, o cálculo está errado. Isso não adianta nada, porque a única coisa que eu posso fazer é modificar a decisão que você está gravando. E a decisão que você está gravando diz que você tinha prazo de 5 dias e entrou no 7º dia, ou seja, entrou fora de prazo. Então, isso é mais comum ainda na execução do que na fase cognitiva, muito mais. É mais raro ver um recurso ordinário que não ataca a sentença e é mais usual ver um agravo de petição que não ataca a sentença que ele agrava. Você tem que atacar o objeto da sentença que você está agravando. Não adianta você dizer, eu entrei com embargo de terceiro fora do prazo, mas eu sou terceiro. Não interessa, se você entrou com embargo de terceiro fora do prazo, está fora do prazo, eu não posso dizer se você é terceiro ou não. Ou você prova para o tribunal que você está certo e que estava dentro do prazo, ou um abraço, não tem o que fazer. Combinado? Bom, vamos voltar para o material aqui. O efeito é meramente devolutivo, eu já falei para vocês, não suspende a execução, e se ele for parcial, você tem que fazer a liberação do incontroverso ou liberar o incontroverso de forma definitiva. Vamos voltar para cá porque a execução é cheia de detalhezinho. Isso também é muito comum, né? O juiz homologa um cálculo de 100 mil reais e ele faz um bloqueio na conta da empresa de 100 mil reais. A empresa embarga e diz, o cálculo está errado, o valor não é de 100, é de 70. Gente, esses embargos são de 30 e não de 100. O juiz deveria já liberar 70 de cara, porque a empresa só embargou 30. Aí o juiz fala, não, tá errado, o cálculo é de 100. Ela agrava para o tribunal. Esse efeito do agravo é sobre 30 e não sobre 70. E a lei explicitamente determina, nós veremos isso aqui virando a página, que a parte que entra com agravo indique o valor incontroverso, que é exatamente para que a execução se processe pelo incontroverso. O efeito do agravo é só sobre a parte controvertida. Nesse exemplo que eu estou dando, só sobre 30 mil. Então, embora tenha 100 mil depositado na conta do juízo, o juiz não pode liberar os 100 mil para o trabalhador. Isso ele não pode. Mas pode liberar os 70. Os 30 é que vão ficar retidos para que o tribunal diga se a conta está certa e o valor devido é 100 mil ou se a agravante está certa e o valor certo é de 70. Agora, o que a gente tem visto na prática é que seguram 100 mil, não é? E não é essa a ideia do efeito do recurso. O recurso, ele produz um efeito devolutivo só sobre a parcela controvertida. É claro, eu já vou adiantar aqui, porque quando chegar lá na frente já está adiantado. Às vezes a discussão não é de valor, e aí o efeito suspensivo é integral. Vamos supor, uma execução de 500 mil, pega um imóvel de 2 milhões e o juiz leiloa esse imóvel de 2 milhões por 800 mil. E o devedor pede a anulação da asta pública sob alegação de preço vil. 800 mil é um preço vil para um imóvel avaliado em 2 milhões. Então, neste exemplo, o devedor não está discutindo o valor da dívida. A dívida é de 500, é de 500. O que eu estou discutindo é a vilania do preço que foi verificado e lançado para o imóvel. O imóvel avaliado em 2 milhões foi comprado em leilão por 800 mil e isso a lei não permite, se diz o devedor. Então é claro que neste caso ele não precisa indicar o valor incontroverso. O valor incontroverso é todo ele, todos os 500 mil. Mas é claro que o juiz não vai liberar os 500 mil para o credor. Por quê? Porque se o tribunal anular o leilão, dizendo que foi preço vil, ele precisa devolver os 800 mil para o arrematante. Então ele não pode liberar 500 mil para o credor.
não é? Bem de família, né? A dívida é de 500 mil. Levou a leilão um bem que a pessoa está dizendo é bem de família. Não pode penhorar, não pode leiloar. E o juiz leilou. Então a pessoa vai recorrer ao tribunal, vai dizer assim, olha, esse leilão é nulo, o bem é de família, é impenhorável, não pode vender. Então, o valor da dívida é 500 mil mesmo, eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo outra coisa, estou discutindo que esse imóvel não pode ser vendido. Não é? Então o juiz não pode pegar esses 500 mil, 500 mil é incontroverso, libera os 500 mil para o credor. Porque se o tribunal disser esse bem é de família e não pode ser vendido, ele vai anular o leilão. E aí tem que devolver todo o dinheiro pago para o arrematante, aquele que fez o lance. Então, nem sempre a indicação do valor incontroverso será pressuposto processual específico do agravo de petição. Mas, quando a discussão envolver valores, aí ele é pressuposto específico da execução. Combinado? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O agravo de petição é interposto perante o juízo ACO, vista a parte contrária, para que, querendo, apresente suas contrarrazões. Aqui eu esqueci de arrumar, né, gente? Depois do acordo ortográfico, essas contrarrazões aqui não tem esse hífen, é com 2 R's, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Não, esse é um apontador laser. Esse é que botar mais um R aqui. Contrarrazões, né? O primeiro juízo de admissibilidade é do juízo ACO. Se ele negar o processamento do agravo, cabe agravo de instrumento. Se ele prosseguir, os autos são remetidos ao TRT e ali terão tramitação idêntica ao do recurso ordinário. Então, tudo aquilo que a gente estudou sobre o recurso ser distribuído ao relator pessoa física, depois descobrir quem é o relator e qual turma que ele está, quem vai ser o revisor, quem vai ser o terceiro, tudo que a gente estudou para o recurso ordinário vale igualzinho para o agravo de instrumento e para o agravo de petição. Igualzinho, né? Então, você entrou com agravo de petição contra uma decisão proferida lá na tal vara X, ele é enviado ao tribunal, quando ele chega no setor de distribuição, o computador sorteia. Caiu com o desembargador Antero, você vai lá olhar, ele é da 6ª turma. Ele é o menos antigo ou mais moderno, né? Então, o revisor dele é o mais antigo e o terceiro, o segundo mais antigo. Já descobri a trinca e vamos lá ver como é que eles julgam essas questões que nós estamos aqui debatendo. Tudo igualzinho que a gente estudou para o recurso ordinário. A grande diferença, e isso está em recurso de revista, matéria do professor Rogério, próxima aula, é que o recurso de revista em agravo de petição é limitadíssimo, praticamente inexistente, né? Você vai ter alguma coisa aí, se for matéria constitucional, que é bem pouco, a Constituição fala de execução em pouquíssimas situações, notadamente precatório, requisitório, execução contra a fazenda pública e nos casos de BNDT, do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, que também cabe recurso de revista. Fora isso, não cabe recurso de revista. Então, as decisões proferidas pelos TRTs em agravo de petição costumam ser decisões finais, né? Porque o recurso para Brasília, nesse caso, é praticamente inexistente. Mas isso é tema para o professor Rogério na próxima aula. Comigo aqui, eu só vou dizer para você que a tramitação do agravo de petição, ela segue a mesma do recurso ordinário. Aliás, no regimento interno da 2ª região, diz até que observa a mesma tramitação do rito. Se lá na fase de conhecimento o processo era um rito ordinário, o agravo de petição tem a mesma tramitação do recurso ordinário e do rito ordinário. Se era um processo de rito sumaríssimo, o agravo de petição tem a mesma tramitação do recurso ordinário num rito sumaríssimo, o que muda substancialmente a forma pela qual o processo anda dentro do tribunal, tudo isso no material aí de vocês, ok? Bom, muito bem. Então, vamos continuar aqui no material.
pressuposto específico e pressupostos gerais, não é? Ah, o artigo 897 determina que se faça a delimitação da matéria e dos valores impugnados. Lembrando que nem sempre eu vou discutir valores. Olha aqui, a qualidade de terceiro, num agravo de petição contra a decisão proferida em embargo de terceiro, o preço vil, né? E a nulidade da execução, por exemplo, são exemplos de situações em que eu não discuto valores, e aí, claro, que o pressuposto do valor impugnado deixa de ser exigível, bastando que você faça a delimitação da matéria. Mas, de novo, eu vou insistir, a delimitação da matéria é extremamente importante, você tem que lembrar do princípio da dialeticidade, você tem que impugnar especificamente a decisão que está sendo agravada, porque o tribunal não pode reformar a decisão se você não impugná-la em todos os seus fundamentos, ok? Muito bem. Regra geral, agravo de petição não exige depósito recursal, porque, regra geral, a execução já está garantida pela penhora, ok? Mas há exceções, né? Se a decisão agravada aumentou o valor da execução e a penhora não cobre o valor majorado, então você precisa fazer depósito recursal da diferença. Nesse caso não tem nem o limite de teto de 9.900, não tem, é a diferença integral, né? Antero, dá um exemplo, vamos lá. Na fase de liquidação, o reclamante apresentou um cálculo de 100 mil e a reclamada apresentou um cálculo de 70 mil. E o juiz entendeu naquela ocasião que o cálculo da empresa estava certo e ele homologa e diz que a dívida é de 70 mil. Ok. Faz o bloqueio online, pega lá no banco 70 mil reais para garantir a execução. O reclamante entra com a impugnação à sentença de liquidação e fala: senhor juiz, está errado, não é 70, o cálculo é de 100. E aí o juiz dá vista à parte contrária, né? A empresa vai responder, e aí o juiz analisando fala assim: bom, sabe que você tem razão? A dívida é mesmo de 100, não é de 70. E ele julga procedente a impugnação e fixa agora que o valor da condenação é de 100. Só que no processo só tem 70 depositado, porque a penhora foi de 70. Ou seja, a execução está descoberta em 30 mil. E a executada quer recorrer ao tribunal para dizer: olha, não é 100 não, o valor certo é 70. Ela precisa fazer o depósito recursal e precisa fazer no valor de 30 mil. Lembrando, e a gente já estudou isso na aula de depósito recursal, que ela pode substituir por uma garantia, uma fiança bancária ou um seguro garantia. Nós já estudamos isso, volta naquela aula para lembrar. Mas se ela não fizer fiança bancária nem seguro garantia, tem que fazer o depósito recursal, e aqui não tem o teto de 9.800 e lá que a gente arredondou para 9.900, né? Só para facilitar a nossa vida aqui na aula. Combinado? Aqui não tem teto. Quem diz isso para mim é a súmula 128, inciso 3 do TST, né? Se houver majoração do valor da dívida, o complemento é integral, ok? Não tem, entretanto, pagamento de custas no agravo de petição. Por quê? Porque o artigo 789-A, é fácil de guardar, 789, vai na sequência, 789-A, ele diz assim: no processo de execução, as custas sempre ao encargo do executado e pagas ao final são cobradas de acordo com a seguinte tabela. Então, a lei estabelece que no processo de execução as custas são pagas ao final, o que significa que você não precisa pagar custas para entrar com recurso. Mas o depósito recursal tem essa pegadinha. E o prazo é de 8 dias, eu já disse isso, ok? Bacana. Muito bem. Com isso a gente terminou o agravo de petição e eu queria falar um pouquinho de agravo regimental. Agravo regimental, como o próprio nome diz,
é um agravo previsto no regimento interno. Então, se você não é da segunda região, o que eu vou falar aqui pouco lhe serve. Por quê? Porque cada tribunal tem o seu regimento interno. Cada tribunal diz as decisões que cabe ou não cabe agravo regimental, não é? E o agravo regimental era um instrumento muito útil para atacar algumas decisões do relator. Mas com o CPC novo de 2015, as decisões do relator desafiam um recurso próprio, que chama agravo interno. Por isso que você vai ver aqui no material do agravo regimental, que quando chega numa determinada lâmina, um determinado slide, vai ter um X assim. Quer dizer, isso está no regimento interno do TRT da segunda região, mas não cabe mais, porque agora o que está ali é do agravo interno, que a gente vai ver depois. Ah, agravo regimental e agravo interno é a mesma coisa? Não, claro que não. Agravo regimental é previsto no regimento, agravo interno é previsto no CPC, ok? Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei aqui no agravo regimental para vocês, né? Então, medida adequada para provocar o reexame de decisões interlocutórias proferidas no tribunal. Quem vai fazer esse reexame? O colegiado, a que estiver adstrito o juiz prolator ou desembargador prolator da decisão. Algumas referências na lei que tratam de agravo regimental, não é? No TRT da segunda região, ó, TRT 02, no TRT da segunda região, ele é interposto nos termos do artigo 175, no prazo de 8 dias, das decisões do presidente do tribunal, somente nessa hipótese do artigo 26.6, que é aquela situação em que o presidente do tribunal vai deferir ou não afastamento de magistrado para, no prazo máximo de 10 dias, participar de eventos de curta duração, assegurado o direito de agravo regimental ao órgão especial em caso de indeferimento. Então vamos lá, rapidamente. Eu, Antero, quero participar de um congresso de direito do trabalho que vai ter lá em Maceió com duração de 5 dias. Eu peço o afastamento ao presidente do tribunal. O presidente do tribunal, como o prazo é pequeno, até 5 dias, ele não precisa mandar para o órgão especial, ele mesmo defere ou indefere. Se ele indeferir, eu tenho agravo regimental para o órgão especial, ok? Bom, muito bem, vamos continuar aqui no material, né? Aqui é que está o X, ó, esse X aqui, ó. Das decisões do relator, que faça isso, que faça aquilo, isso aqui tudo caiu. Por quê? Porque das decisões do relator, agora cabe agravo interno e não mais agravo regimental. Das decisões do corregedor, que proferidas na reclamação correcional e que indeferirem representação contra juiz e que negarem pedido de correição geral, ok? O agravo de 8 dias a contar da ciência do ato. E aí vem o parágrafo 2º para dizer que é incabível contra o deferimento ou indeferimento de liminar e contra ato do presidente do tribunal que disponha sobre processamento e pagamento de precatório. Este primeiro aqui da liminar, eu recomendo que vocês vejam a lei do mandado de segurança, porque é uma lei posterior ao regimento. O nosso regimento é de 2007, a lei do MS é de 2009, e ela prevê a possibilidade, sim, de agravo contra a decisão que profere medida liminar. Então, isso aqui, esse inciso 1, a gente fica muito em dúvida se ele ainda é aplicável. E eu falei muito rapidamente, eu esqueci de ver aqui, ó, aqui embaixo tem de todas as decisões do vice-presidente administrativo. Isso não está no X, não. Todas as decisões do vice-presidente administrativo são agraváveis, ok? Muito bem. E agora nós temos aí, com o CPC de 2015, nós temos a figura do agravo interno, que tirou as decisões do relator, lá do agravo regimental e trouxe para cá. Por quê? Porque agora a fonte normativa não é mais o regimento, é a lei, e aí tem lá uma série de situações previstas na lei em que cabe agravo interno. Então, eu já vou adiantar, depois a gente vai ler o dispositivo,
Mas o agravo interno é um recurso que cabe das decisões proferidas monocraticamente pelo relator e que tem o objetivo de levar aquela questão para o colegiado ao qual o relator pertence, ao qual ele participa, ok? Então lá, o Antero é integrante da sexta turma, está lá num recurso ordinário, eu monocraticamente, eu tranquei o seu recurso, está fora do prazo, intempestivo, indefiro. A parte pode dizer assim, não, está dentro do prazo. Eu quero que o revisor e o terceiro se manifestem sobre isso. A medida é o agravo interno. Aí vai para o revisor e o terceiro, e aí haverá o julgamento, ok? A mesma coisa na SDI. A diferença é que na turma 3 julgam e na SDI 10 julgam. Então imagina você que você entrou com mandado de segurança contra o ato de um juiz e caiu comigo lá, relator Antero, SDI 4. E eu nego a liminar. Você tem convicção de que é um caso de liminar, que tem que ser concedida a liminar, mas o relator, no caso Antero, negou a liminar. Aí você entra com agravo interno, isso vai ser enviado para a SDI 4, onde outros 9 vão julgar se é ou não um caso de liminar. Ok? Então, a regra é a seguinte: o agravo interno cabe de uma decisão proferida monocraticamente pelo relator e tem por finalidade levar aquela matéria para o colegiado a que pertence aquele relator. Isso vale no TRT da segunda região, no TRT da primeira, da terceira, da 18ª, de todas as regiões. Vale no TST, vale no STF. Então veja como ele é diferente do agravo regimental. Porque o agravo regimental, cada regimento é que tem lá as suas possibilidades. Enquanto que o agravo interno vale para todos os tribunais do Brasil, vale para o Supremo Tribunal Federal e vale para qualquer tribunal de justiça, qualquer tribunal, ok? Então, mas a decisão tem que ser monocrática, presta atenção. Porque se o colegiado já julgou, então o agravo vai levar isso para quem? Né? Então, por exemplo, lá na sexta turma, a gente tem essa prática. Mesmo que eu entenda que um recurso é intempestivo, eu não sou obrigado a fazer isso, é uma prática nossa. Eu não digo monocraticamente que ele é intempestivo, porque aí a parte vai entrar com agravo interno, é mais um recurso, é mais um processamento. Então, eu faço o voto que é intempestivo, passo para o relator, passo para o terceiro. E aí, a sexta turma declara que é intempestivo. Dessa decisão não cabe agravo interno, porque ela não é monocrática, ela é turmária, ela é colegiada, ok? Então, agravo interno das decisões do relator. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no texto legal, artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Na petição do agravo, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 dias, ou seja, contra a minuta está definida em lei, 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Quando o agravo interno for declarado manifestamente incabível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, exceção fazenda pública e beneficiário da justiça gratuita, que o farão no final.
Então, cabimento. Contra as decisões proferidas pelo relator. Como não faz restrição, são todas. Destinatário, o órgão colegiado. Processamento, na forma prevista no regimento interno do tribunal. O TRT da segunda região ainda não tem previsão. Então, nós vamos aplicar no que couber o agravo regimental. Por quê? Porque está faltando colocar no regimento. Né? Dialeticidade, impugnar especificamente as decisões, a decisão atacada. Contraditório, 15 dias. Qual o prazo para entrar com agravo interno? O artigo não diz. A lógica indica que deve ser 15 dias, porque o prazo para resposta é 15 dias. Né? Lá nos recursos, volta um pouquinho para mim. Na teoria geral dos recursos, o prazo para resposta é sempre igual ao prazo do recurso. O prazo para contraminuta ou contrarrazões é o mesmo prazo para entrar com recurso, com agravo, enfim. Então, se a lei não fixa o prazo para o agravo interno, mas fixa que a resposta será em 15 dias. Se ela fixa a resposta em 15 dias, a lógica faz a gente presumir que o prazo para o agravo interno também deva ser de 15 dias. O TRT da segunda região não tem isso regulamentado ainda. Não está no regimento. Como o nosso regimento diz que o agravo regimental é de 8, eu tenho aconselhado os meus alunos a entrar no prazo de 8. Porque a lei não fixa o prazo de interposição e o regimento ainda não fixa prazo nenhum. Então, usa o de 8 que você não erra. Eu acredito que o correto seria 15, mas até que isso esteja preto no branco, entra no prazo de 8. Há um projeto de inclusão do agravo regimental, do agravo interno no regimento do TRT da segunda região. Ele está pendente de votação pelo Tribunal Pleno. Então, ele ainda não é uma realidade, ele é só uma possibilidade. Esse projeto prevê o prazo de 8 dias. Então, isso reforça o que eu venho dizendo desde que o CPC entrou em vigor, há 4 anos. Entra com agravo interno no prazo de 8 dias. Por quê? Porque a lei não fixa o prazo para interposição, só para resposta, e ela diz que o processamento será nos termos do regimento interno, e o nosso regimento interno não fala nada. Por analogia, o agravo regimental é de 8 dias, o agravo interno, 8 dias. Com isso, você não corre nenhum risco. Ok? Eu faço esta sugestão. Vamos voltar aqui para o material. O voto do relator não pode se limitar a reproduzir a decisão agravada, ou seja, ele tem que responder especificamente o agravo. Ó, esse aqui conversa com esse aqui. Né? Se o agravo tem que impugnar especificamente as razões da decisão atacada, o voto do relator tem que julgar especificamente o agravo, não pode se limitar a copiar a decisão agravada. Se manifestamente incabível ou improcedente por votação unânime em decisão fundamentada, o colegiado pode aplicar multa de 1 a 5% e os recursos futuros ficam dependendo, então, do recolhimento desta multa. Pode voltar para mim, ok, pessoal? E esse é, então, o agravo interno. Dá para trabalhar com o que tem no artigo 1021 do CPC? Dá para trabalhar, mesmo que o regimento interno do TRT ainda não trate desse assunto. A única ressalva que eu faço, o único cuidado que eu recomendo é que você tenha atenção ao prazo. Enquanto essa matéria não estiver definida preto no branco no papel, eu recomendo prazo de 8 dias. Porque esse é o prazo do agravo regimental aqui no TRT da segunda região
e como é o prazo geral dos recursos trabalhistas, definido na Lei 5584/70, que estabelece que os recursos trabalhistas em geral, o prazo é de 8 dias, eu recomendo este prazo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de correição parcial. E eu vou aqui, não tem muita coisa para falar, mas eu vou um pouquinho mais devagar, porque as pessoas têm um mito em relação à correição parcial. As pessoas pensam que porque esse recurso é dirigido ao corregedor, né, a correição parcial pode levar a uma punição do magistrado, né? E não é só os advogados que têm esta impressão ruim. Muitos magistrados têm essa concepção de que a correição parcial é algo ruim para ele enquanto pessoa, né? Então, uma correção parcial contra o antero pode prejudicar o antero. Isso não é correto, isso não é verdade. A correição parcial é um recurso que interfere no andamento do processo. É o corregedor mesmo que recebe, ele é que vai analisar, mas mesmo que ele julgue procedente, diga que o corrigente tem razão, o corregedor apenas corrige o ato do juiz. Isso não implica em nenhuma consequência funcional ou pessoal para o juiz. Certo? Para isso, e é uma hipótese completamente diferente, a gente tem a representação. Agora o CNJ até regulamentou isso como reclamação disciplinar, o nome mais adequado. Que nós veremos aqui um pouquinho também nesse material, não porque seja um recurso trabalhista, porque não é, mas para dar a você a diferença da correição parcial para a reclamação disciplinar. Então, tenha atenção. A correição parcial não prejudica a pessoa do juiz, não interfere na vida funcional do juiz. Ela tem por objetivo corrigir um ato do processo. Então, os seus efeitos são endoprocessuais, dentro do processo e não fora. A reclamação correicional, nós veremos depois, logo depois, é o contrário. Ela tem por objetivo atingir o juiz, a pessoa do juiz, provocar uma repercussão na vida funcional deste juiz, que vai sofrer uma punição. Mas ela não resolve nenhum problema no processo. Então, o efeito da reclamação disciplinar é fora do processo. Ok? Então, vamos pensar uma hipótese bem escabrosa, né? Você tem uma prova de que o juiz recebeu um dinheiro para proferir uma sentença contra o seu cliente. Você entra com a reclamação disciplinar para que esse juiz seja punido. E se essa reclamação disciplinar, nós vamos estudar, for procedente, o juiz será punido. Mas a sentença no processo continua valendo. Se você não entrar com uma ação rescisória, a sentença continua valendo. A reclamação disciplinar não produz efeitos dentro do processo, só na vida funcional do juiz. E a correição parcial é o contrário. Se o corregedor disser que você tem razão, ele corrige o erro do juiz e arruma dentro do processo, mas não gera nenhuma consequência na vida do juiz. Tá entendido? Porque às vezes eu falo isso, uma correção parcial, e aí o advogado fala, não vou fazer isso, porque depois o juiz vai ficar bravo comigo,
vai julgar todos os processos contra os meus clientes. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Não tem tamanho. Ok? A correção parcial ela é dentro do processo. Não tem nada a ver com a vida do juiz. Ah, quando o juiz vai ser promovido, o tribunal olha para ver se ele tem correção parcial julgada procedente ou improcedente? Não! Não muda nada na vida do juiz ele ter correção parcial procedente ou improcedente. Muda só dentro do processo. Feito esse esclarecimento, vamos lá dar uma olhadinha rapidinho então. A correção parcial contra as decisões que atentem à forma legal do processo, o chamado erro improcedendo. Aqui na segunda região, o prazo é de 5 dias. Deve ser apresentada com os documentos e dirigida ao próprio juiz da causa. Se o juiz não reconsiderar, a secretaria autua e o juiz faz as informações e aí envia para o corregedor, ok? A correição não suspende a tramitação do processo e nem a interposição de prazo para os recursos cabíveis. Isso está na consolidação dos provimentos da corregedoria, artigo 88. Deixa eu explicar isso. Vamos supor que o juiz atentou, não é erro em judicando, que é erro de julgamento, é erro de procedimento. O juiz atentou contra a fórmula legal do processo. E aí você entrou com a correção parcial. Só que o processo continua. E lá na frente, o juiz profere sentença. E às vezes o advogado fica esperando o resultado da correção parcial. Não! Se o juiz proferir sentença, recurso ordinário. Ok? Antero, qual que é a diferença de erro injudicando e erro improcedendo? Eu vou, para facilitar, lembrar os senhores do princípio da ordem consecutiva legal. O processo ele tem uma formalidade. O processo ele tem uma liturgia, né? Quem vai muito à igreja sabe o que eu estou falando, né? Quando você vai à igreja, tem a missa não tem uma ordem, o padre não faz tudo seguindo uma ordem previamente estabelecida, isso chama liturgia. O processo tem uma liturgia. Quando o juiz atenta contra esta ordem consecutiva legal, atenta contra a liturgia do processo, é que então cabe um erro improcedendo, não é? Para falar no português mais vulgar, quando põe o carro à frente dos bois ou tira o trem do trilho. O processo é um trem no trilho, né? Tem que seguir o trilho. Então imagina um juiz que manda fazer uma perícia antes de receber a defesa. Não pode, porque a ordem consecutiva legal diz que eu tenho que primeiro receber a defesa para depois fazer a perícia. Então, aí você entra com a correição parcial e aí o corregedor vai dizer só assim, ó, recebe primeiro a defesa, depois faz a perícia. E pronto. O corregedor põe o processo nos trilhos e vida que segue. Esse magistrado não vai ser prejudicado, não vai ser punido, nada. O processo segue de acordo com o que o corregedor mandou fazer. Acabou. Só isso. Ok? Muito bem. O corregedor tem 10 dias para julgar e se o juiz proferir sentença antes do corregedor julgar, o corregedor diz, bom, perdeu o objeto porque agora você entra com recurso ordinário e aí a turma é que vai dizer se houve ou não erro e arrumar isso. Combinado? E é bom lembrar que o juiz ele pode reconsiderar. Pode falar, verdade, hein? Primeiro a defesa, depois a perícia. Ele reconsidera, claro que a correição fica prejudicada. A única coisa que pode efetivamente prejudicar o juiz é se o advogado entra com a correição parcial, mas nas razões da correição ele não fala um erro de atentado à liturgia, à ordem consecutiva legal. Ele fala de uma infração disciplinar. Por exemplo,
É dever do magistrado tratar a todos com urbanidade, advogados, Ministério Público, partes, testemunhas, né? Então vamos supor que o advogado entra com uma correição parcial para dizer que o juiz descumpriu o seu dever de cortesia e ofendeu o advogado na audiência. E faz a prova disso juntando lá a gravação da audiência. Vamos supor, o corregedor recebe essa correição parcial, ele fala, não é o caso de correição parcial. Isso é o caso de reclamação disciplinar. Recebo como reclamação disciplinar, processe-se como reclamação disciplinar. Aí sim, o corregedor não vai interferir dentro do processo, porque o processo não teve a sua liturgia violada, mas entendendo que há possibilidade, a priori, de existir uma infração disciplinar, ele vai processar ou vai encaminhar isso para um processo administrativo disciplinar. Aí pode acontecer. Como é a mesma figura, que é o corregedor, que recebe a correição parcial e que recebe a reclamação disciplinar, as pessoas confundem muito. Mas o corregedor, na correição parcial, corrige dentro do processo. Na reclamação disciplinar, faz a correção na conduta disciplinar do magistrado, que pode ser punido, pode até perder o cargo, embora que para perder o cargo precise de sentença judicial. Aí não é o corregedor, o tribunal aprova, manda para o Ministério Público abre processo contra o magistrado, ou o CNJ, enfim, abre processo judicial contra o magistrado. Mas para as outras punições, é desnecessária a abertura de processo judicial, a punição é meramente administrativa. Os senhores verão aí no material, então, que existe mais alguns slides para tratar exatamente da representação. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu não vou me alongar nesse tema, porque representação não é recurso trabalhista. Não é. Antero, por que você pôs aqui? Só para fazer a diferença entre correição parcial e representação, que hoje chama reclamação disciplinar, porque muitos advogados fazem confusão. Então, olhando o material, vocês vão poder distinguir quando eu tenho representação e quando eu tenho correição parcial. Ok, pessoal? Com isso, eu vou encerrando aqui a aula 63 e também vou encerrando a minha participação no módulo de recursos. Lembrando que esse módulo tem mais uma aula, que é a 64, que será ministrada a próxima aula pelo professor Rogério Martir, que vai tratar do recurso de revista. Ok? Eu volto na aula subsequente, que é a aula 65, falando de execução. Ok? Espero vocês lá então. Um abraço.